capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 19. Quero ler com os irmãos até o versículo 30, ou seja, finalzinho do capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A notícia a respeito deles, do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Feche os seus olhos, abra o seu coração em o nome de Jesus. Pai querido, fala ao nosso coração nessa noite. Permita que a tua graça encontre um lugar especial. E o Espírito Santo que inspirou esta palavra, que abençoou Lucas no registro dessa história, esteja agora iluminando o nosso coração e a nossa mente para podermos tirar proveito da palavra santa. E ao voltarmos, ó Deus, aos nossos lares, possamos voltar alegres, determinados, querendo ser igreja verdadeira, ser diferente, fazer a diferença, ser usado pelo Senhor, instrumento do Senhor nesse mundo mau e indiferente. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa cada um, abençoa a tua igreja com as bênçãos materiais, principalmente com as bênçãos espirituais, para que possamos seguir em frente até aquele grande dia, o dia do encontro final com o Senhor. Em o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, já há alguns domingos nós estamos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos, as mensagens aqui intituladas O Evangelho pregado no poder do Espírito Santo. Hoje eu quero tratar com os irmãos a respeito da história da primeira igreja cristã gentílica, ou seja, a primeira igreja cristã não formada por judeus ou meio-judeus, ou prosélitos. Primeira igreja cristã gentílica, que nasceu, que foi plantada lá na cidade de Antioquia, da Síria, né? Pois bem, hoje eu quero tratar com os irmãos a respeito disso. Na mensagem anterior, nós estudamos aqui a última parte do Evangelho pregado no Espírito Santo na região da Judéia. Especificamente, na semana passada, nós tratamos aqui da chamada primeira viagem missionária de Pedro, quando ele então sai de Jerusalém, passa na região de Lida, depois Jope, depois vai para Cesareia. E Deus usou de tal forma, e a obra foi tão poderosa, que ele é chamado a Jerusalém, e ele volta a Jerusalém, e tem que dar algumas explicações ao colégio apostólico, e principalmente aos cristãos judeus, né? Chamado da circuncisão, que queriam algumas explicações de Pedro a respeito dele ter entrado na casa de gentios, de ter comido com gentios, e essa história de o Espírito Santo ter também habitado a vida de gentios também terem recebido o Espírito Santo. Na realidade, nós podemos vimos na última mensagem, no último sermão, a partir do versículo 32 do capítulo 9 até o capítulo 11, versículo 18, nós vimos então a maneira poderosa como Deus quebrou de fato aquele legalismo, aquela ortodoxia judaica do Pedrão, e como Deus o usou como instrumento poderoso, aquele velho e teimoso apóstolo, como Deus usou de maneira
poderosa, de maneira fora sobrenatural, naquela sua viagem missionária. Nós vimos aí que a pregação de Pedro no poder do Espírito Santo, ele pregou em o nome de Jesus, operou milagres poderosos em o nome de Jesus, batizou a muitos em o nome de Jesus e deu testemunho diante das autoridades no nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 20, o versículo 20, deixa claro lá que quando Pedro ainda estava meditando naquela visão que tinha tido lá na casa de Simão, na cidade de Jope, aquela visão do grande lençol, quando ele ainda estava meditando naquela visão, versículo 20, diz que o Espírito Santo falou-lhe, dizendo: levanta-te, desce e vai com eles, em nada duvidando, porque eu os enviei. Então, de maneira clara, objetiva, taxativa, Deus usa 4 imperativos e afirma um fato. Ele diz: levanta, Pedro, levanta rápido, desce depressa, vai com eles, não duvida, porque eu os enviei. Ficou claro ali que foi Deus quem deu a visão a Cornélio, foi Deus quem fez com que Cornélio enviasse pessoas a Pedro, que estava lá na cidade de Jope. Foi Deus que deu a visão a Pedro, foi Deus que convenceu Pedro de descer e ouvir aqueles 3 homens que estavam lá na porta de Simão, foi Deus que disse para Pedro: vai com eles, porque eu é que mandei esses homens virem te buscar. Pedro, então, convencido disso tudo, vai, e a Bíblia deixa claro para nós que quando Pedro chega lá na Cesareia, e quando Pedro vê aquilo que ele já tinha visto na Samaria, ele não teve dúvidas, naquele exato momento, ele percebeu que de fato Deus tinha aberto a porta da graça aos gentios. Pedro e aqueles outros 6 homens que estavam com ele perceberam que a igreja de Jesus Cristo não era exclusividade dos judeus, não era uma igreja judia somente. Ali ele percebeu claramente que o mesmo Espírito Santo que estava habitando aqueles irmãos agora, e que de fato a porta da graça tinha sido aberta para os judeus. Eles viram, aliás, para os gentios, eles viram que aqueles não judeus, aqueles gentios, de fato tinham recebido o Espírito Santo, e que verdadeiramente agora exaltavam a Deus, e por causa disso foram batizados. Capítulo 10, versículos 46 até 47. A porta da graça estava definitivamente aberta aos gentios, e a transformação do Pedrão tinha sido concluída. Ele de fato tinha sido quebrado, e agora ele entendia com clareza. E diante das autoridades ele mesmo declarou: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom, ou seja, o mesmo Espírito que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Capítulo 11, verso 17. Não posso resistir à obra do Senhor. Segundo Pedro, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, na igreja, judeus e gentios são iguais. E mais tarde, Paulo vai explicar lá aos Efésios, no capítulo 2, verso 14 e 18, caiu a parede da separação. Caiu a parede da separação. Então agora, de fato, a igreja começou numa nova dimensão. Conforme nós já vimos, a narração da expansão da igreja na Samaria e na Judéia, que compreende aí o texto de Atos, capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 18, que nós terminamos semana passada. Então esse trecho todo, essa sessão toda, na realidade, mostra a narrativa de Lucas a respeito da expansão da igreja em obediência à palavra de Cristo, tanto na Judéia quanto na Samaria. Interessante, com exceção daqueles parênteses que eu falei aqui na semana passada, que Lucas usa para registrar a conversão, a transformação de Paulo, a transformação do maior algoz da igreja primitiva naquele momento,
agora no grande missionário e perseguido por causa do nome de Jesus. Então ele abriu aquele parênteses lá em capítulo 9, versículo de 1 a 30, o versículo 31. Quando a gente estuda separado, ele também forma uma transição. Mas aqui a gente entende, agora nós vamos entender que na realidade Lucas vai voltar à história original. E aí o versículo 31 passa a ter uma importância ainda maior. Pois bem, hoje, o nosso texto, capítulo 11, versículo 19 a 30, Lucas retoma a sua cronologia original. A narrativa agora conforme a cronologia correta. Observe bem o versículo 19, que nós lemos primeiro hoje. Capítulo 11, verso 19. Olha aí na sua Bíblia e pode marcar aí. Diz assim a palavra de Deus: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam. Observe vocês que Lucas está voltando agora ao capítulo 8, versículo 1 e versículo 4. Observe bem, capítulo 8, versículo 1 e 4 diz assim, olha aí na sua Bíblia. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 4, entre mentes, os que foram dispersos iam também por toda parte pregando a palavra. Então agora, Lucas vai voltar para contar a história desses que foram para outras partes. E o texto nosso vai dizer que esses agora vão para a Fenícia, para o Chipre e chegam até em Antioquia. Então, observe bem que Lucas, ele diz, no dia quando mataram Estevão e por causa daquela perseguição que sobreveio à igreja em virtude do próprio martírio de Estevão, muitos tiveram de sair de Jerusalém, muitos foram dispersos. E Lucas, então, do capítulo 8 até o 11, verso 18, ele vai contar a história daqueles que foram para a região da Judéia e da Samaria, em cumprimento à palavra de Jesus. Jesus tinha dito que eles receberiam o poder do Espírito Santo para testemunhar em Jerusalém, para testemunhar na Samaria e na Judéia e até os confins da terra. Agora, Lucas volta à narrativa e diz, daqueles que foram dispersos por causa da perseguição de Estevão, também foram até os confins da terra. Vão para outra banda agora. E o texto diz, Fenícia. O que é Fenícia? A Bíblia cita Fenícia, sim, a região de Tiro e Sidom. Jesus deu uma passada nessa região. Fenícia, lá na Fenícia ele encontrou aquela mulher cananeia, né? A Fenícia, na realidade, é o país de origem do nosso presbítero Calil, né? Exatamente. A cidade de Tiro e Sidom, citada na Bíblia, que fica na Fenícia, Sidom existe até hoje, fica a 46 quilômetros de Beirute, né? A capital do Líbano. Calil é libanês de origem. Então, o evangelho já está chegando lá no seu país, né? E muito primeiro do que no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. E eles então começam a pregar ali. Mas observe bem, e diz Chipre. Chipre era uma ilha que ficava realmente a poucas milhas da costa de Tiro e Sidom. E era a cidade, a região natal de Barnabé. Lembra do corinho? Barnabé era natural de onde? De Chipre. Né? E passaram por aquela região, mas alguns foram para Antioquia. Antioquia já fica na Síria, existe até hoje, uma grande cidade também até hoje, e eles vão para Antioquia. Mas acompanha comigo, o texto diz claramente, agora daqueles que foram dispersos, alguns se espalharam para Chipre, para Fenícia, Chipre e foi também para Antioquia. Agora, olha que detalhe interessante desse texto. Está dizendo aí que eles não anunciaram a ninguém, senão somente aos judeus. E a pergunta é, por quê que eles saíram pregando só aos judeus? E a resposta agora tem a ver com a cronologia que eu falei no início. Porque esses que saíram
lá de Jerusalém, por causa da perseguição, ainda não sabia do que tinha acontecido na Samaria, ainda não sabia o que tinha acontecido na Cesareia. Não sabiam da decisão das autoridades que estavam em Jerusalém. Não sabia daquela volta de Pedro para Jerusalém e contando o que tinha acontecido. Então eles não sabiam ainda que a porta da graça estava aberta para os gentios. Por isso é que eles saíram de Jerusalém pregando o evangelho somente para os judeus. Então tudo aquilo que nós estudamos aqui na primeira e na segunda metade da expansão da igreja na Judéia e na Samaria, esses irmãos não sabiam ainda. Naquela época não tinha internet. Não tinha WhatsApp. Não, eles não sabiam. E por isso eles foram pregando somente aos judeus. Mas, olha no versículo 20, nosso hoje aí. O Espírito Santo sabia. Aliás, era obra dele. O Espírito Santo sabia. Por causa disso, o Espírito Santo tocou o coração de alguns. O texto diz: dentre aqueles que saíram de Jerusalém agora para a região do norte, para os confins da terra, mas no primeiro momento anunciando só para os judeus. Dentre eles, alguns que eram de Chipre e Cirene. Chipre, como eu disse, a terra natal de Barnabé. Cirene é hoje o país da Líbia, no norte da África, divisa com Egito. Então, e por isso que lembra do Cirineu, que teve de carregar a cruz de Cristo Jesus. Então, alguns que eram de Cirene, alguns que eram de Chipre, portanto, helenistas, ou seja, judeus gregos, judeus de fala grega, tinha relacionamento maior com os gentios. Diz o texto, então, o Espírito então vai tocar o coração de alguns helenistas, e eles então foram para Antioquia, e olha o que diz o finalzinho do verso 20, falavam também aos gregos, e eles falavam em grego, falavam aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de quem? Do Senhor Jesus, não mais anunciando o Messias, mas anunciando o Kyrios, o Senhor Jesus. Agora, aquele que tem poder sobre a sua vida, aquele que vai te dirigir. E eles então foram anunciando Jesus Cristo. O verso 21 traz uma informação poderosa para nós. Diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, eles não sabiam do que tinha acontecido na Samaria, do chamado Pentecoste samaritano, e nem também sabiam do que tinha acontecido na Cesareia, do chamado Pentecoste da Cesareia. Eles não sabiam. Não sabia que Pedro já tinha dado a informação para o colégio apostólico em Jerusalém, e todos já estavam glorificando a Deus e conscientes que a graça também, a porta da graça também tinha sido aberta para os gentios. Eles não sabiam, mas o Espírito Santo sempre soube. Na agenda de Deus estava registrada lá, e o Espírito Santo é que vai tocar o coração desses helênicos, e eles então, com a mão do Senhor sobre eles, começam a pregar o evangelho em Antioquia. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A pregação no poder do Espírito Santo, ela tem frutos poderosos. Antioquia, irmãos, naquela época já era a terceira maior e mais importante cidade do mundo, naquela época. Antioquia só perdia para Roma, que era a capital do império, e perdia para Alexandria, que ficava e fica até hoje no Egito. Então, Antioquia era a terceira maior cidade. E é interessante que com o desenvolvimento do cristianismo, já no quinto século, Antioquia vai se tornar um dos patriarcados da igreja cristã. Eles são 5, e Antioquia um deles. Os outros 2 que vão aparecer depois é Jerusalém e Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. Então essas 5 cidades se tornaram os 5 patriarcados da igreja, já na sua chamada Idade Antiga. Pois bem, mas o texto diz que estes irmãos, que eram de Chipre e Cirene, usados pelo Espírito Santo de Deus, debaixo da mão poderosa de Deus, pregaram lá em Antioquia, terceira maior cidade daquela época, que além de rica,
era uma cidade bela, cosmopolita, mas era também uma cidade chafurdada na imoralidade. Antioquia, naquela época, era sinônimo de imoralidade. O grande culto, né? O grande culto da famosa Dáfne, a deusa Dáfne, esse culto era realmente uma coisa assustadora. Vocês pensam que já viram coisa esquisita? Essa aqui, né? Esse culto era ao ar livre, era nos bosques de louros que ficava na região próxima à cidade de Antioquia, e tinha lá centenas e centenas de sacerdotisas cultuais ou prostitutas cultuais, e cultuava essa deusa praticando sexo, mas correndo atrás delas nos bosques e as pegando e tendo relação com elas, como para adorar essa deusa. Isso era famoso, essa imoralidade, né? Naquela região, isso era famoso no mundo de então. Mas a mão do Senhor estava com aqueles irmãos, e eles pregando, então, muitos se converteram. Essa expressão, a mão do Senhor, ela vem desde o Velho Testamento. E todas as vezes que a Bíblia fala sobre a mão do Senhor, ela pode estar se referindo a uma das duas coisas, né? Às vezes, essa expressão antropomórfica, ela aparece na Bíblia para falar do juízo de Deus. Então, a mão do Senhor está sobre o Egito, referindo-se ao juízo de Deus sobre o Egito. Várias vezes aparece isso em Êxodo, aparece em Deuteronômio, né? Mas também essa expressão antropomórfica aparece na Bíblia para referir-se à mão de bênçãos, do cuidado de Deus. Ou seja, tanto ela pode manifestar o julgamento, como pode manifestar a bênção de Deus. Esdras, por exemplo, capítulo 7, e também no capítulo 8, e também lá em Neemias 2, diz assim: a mão do Senhor estava conosco. E vocês podem ler o texto, Deus estava abençoando. Então, até hoje, a mão do Senhor pode estar sobre você para te abençoar, mas a mão do Senhor também pode estar sobre você para derramar ira. A Bíblia diz que a mão do Senhor está sobre os filhos da desobediência, ainda hoje. Mas nesse caso aqui, é óbvio que está se referindo a bênçãos. A mão do Senhor estava sobre aqueles irmãos de Chipre e de Cirene, abençoando-os, usando-os como instrumento poderoso de Deus. E eles foram poderosamente usados. E por causa disso, muitos creram no Senhor. No verso 22, nós temos aí claramente a experiência de Atos capítulo 8, verso 14. Então, olha como Lucas vai fazendo a correlação, né? E fechando aí a sua cronologia. Atos, o nosso texto 11, 22, é semelhante a Atos 8, 14. 8, 14 diz que quando Filipe chegou lá na Samaria e começou a pregar, e a mão do Senhor estava sobre Filipe, e ele foi abençoado, e aquele poderoso avivamento começa a acontecer lá. A Bíblia diz que de repente a notícia do que estava acontecendo em Samaria chegou aos ouvidos dos apóstolos lá em Jerusalém. E os apóstolos, ficando sabendo do que estava acontecendo na Samaria, imediatamente mandaram Pedro e João para lá, para saber o que estava acontecendo. E agora, no nosso versículo 22, diz a mesma coisa, que a notícia do que estava acontecendo em Antioquia chegou lá em Jerusalém também. Chegou lá. E os apóstolos imediatamente mandaram para Antioquia quem? Barnabé. O nosso Barnabé. Ele é encaminhado, então, é comissionado, mandado para Antioquia. E é óbvio que o Espírito Santo está em tudo isso, né? Observe bem que, na realidade, por isso é que nós colocamos como tema o Evangelho pregado sob o poder do Espírito Santo. Tudo que eu falei até hoje, em todas as mensagens, todos vocês puderam observar que o Espírito Santo está conduzindo todas as coisas. Como eu disse na mensagem anterior, foi o Espírito Santo que deu a visão para Cornélio, foi o Espírito Santo que convenceu Cornélio de que tinha que chamar Pedro, foi o Espírito Santo que deu a visão para Pedro, foi o Espírito Santo que convenceu Pedro de ir com aqueles homens, foi o Espírito Santo que usou Pedro na pregação lá na casa de Cornélio, e toda a casa dele se converteu com seus amigos íntimos que estavam ali, foi o Espírito Santo que batizou aquele povo naquele dia, porque a Bíblia diz que eles receberam o próprio Espírito Santo, e por causa do Espírito Santo na vida deles, eles começaram a glorificar o Senhor.
E agora nós podemos ver o Espírito Santo conduzindo as autoridades que estavam lá em Jerusalém, né? Os presbíteros, aí nessa época, daqui a pouco eu vou falar dos presbíteros, e hoje é dia dos presbíteros, mas o fato é que diz lá que eles, os anciãos, os apóstolos, a liderança que estava lá em Jerusalém, ouviram o que estava acontecendo em Antioquia, lá na Síria, lá no norte. Eles sabiam da fama da Antioquia. Eles sabiam. Então eles mandaram. E aí o Espírito Santo entra no assunto e faz corretamente. Não tinha outra pessoa melhor para mandar para Antioquia do que Barnabé. Eles podiam ter mandado Pedro. Pedro já tinha voltado, estava em Jerusalém. Podia ter mandado João, podia ter mandado qualquer outro dos apóstolos. Não. Mandaram Barnabé e mandaram o homem certo. O Espírito Santo agiu de maneira certa, com certeza. Barnabé foi o homem certo. A Bíblia diz que ele era homem bom, homem cheio do Espírito Santo e de fé. 3 características indispensáveis: bondade, e essa bondade aqui, fruto do Espírito Santo, né? Ele era um homem bom na sua essência. Não era bom só de fazer caridade, mas ele era bom na sua essência. O texto diz, além disso, cheio do Espírito Santo, né? Ele estava indo para um ninho de cobras, para um lugar terrível, uma cidade extremamente corrompida, então cheio do Espírito Santo, mas de fé. E fé nesse sentido aqui tem também sinônimo de coragem. Para ir para Antioquia tinha que ser corajoso. É a mesma coisa que eu chamar qualquer pessoa aqui, ó, Deus está me dizendo que você vai para o Afeganistão agora. E ele foi para Antioquia. Homem certo no lugar certo. Homem que tinha um detalhe curioso, irmãos. Barnabé, das coisas que mais me chama a atenção na vida de Barnabé. E nós precisamos de Barnabés hoje na igreja. Mas a principal característica dele, além dessas espirituais que nós citamos aqui, que estão aqui na Bíblia, Barnabé foi um homem que tinha a obra no coração e o coração na obra. Por isso é que ele foi enviado. Ele tinha a obra no coração e o coração na obra. E quem tem a obra no coração e o coração na obra, faz mais, faz melhor e faz a diferença. Barnabé fez mais, fez melhor e fez a diferença. Quando nós estudamos aqui nos nossos grupos pequenos a respeito de discipulado, nós aprendemos que Barnabé é o maior discipulador do Novo Testamento. O maior discipulador do Novo Testamento foi Barnabé. Exatamente ele. E o texto diz que eles enviaram então Barnabé, esse homem que tinha o coração na obra e a obra no coração, assim como Neemias, nos dias de Neemias. Um verdadeiro líder. E olha as características de liderança aqui na vida de Barnabé. Primeiro, teve visão, e nesse caso visão espiritual, né? Nesse caso, visão espiritual. E ele não teve a resistência que o Pedrão teve, tanto na Samaria, quanto em Lida, quanto em Jope, quanto em Cesareia. O texto diz que esse homem teve visão, ele chegou lá e enxergou a graça de Deus. O texto diz isso, ele chegou lá, enxergou a graça de Deus e se alegrou com aqueles irmãos. Visão espiritual, discernimento espiritual. Ele chegou e bateu os olhos e viu que aquela obra era de Deus. O que estava acontecendo ali era de Deus. E ele então, a Bíblia diz que ele se alegrou muito. Depois podemos ver a humildade desse Barnabé, né? Ele se alegrou com eles, ele enxergou que o que estava acontecendo ali é a obra do Espírito Santo, e ele se integrou humildemente. Observe então que até pouco tempo atrás, os judeus eles rejeitavam os gentios e chamavam os gentios de cães, de porcos. Ele foi humilde e se integrou. Ele se tornou um com eles, com aquela comunidade que nascia ali em Antioquia. Olha a sabedoria, o texto diz a sabedoria desse líder, né? Esse consolidador por excelência.
Ele, além de ter tido a visão, humilde, ele teve sabedoria. E o texto diz que ele exortava a todos a permanecerem no Senhor com firmeza de coração. E ele fez isso com maestria, tinha conhecimento da palavra. Ele exortava, a palavra exortava aqui é encorajar, encorajar. Às vezes no nosso português, exortar tem a ver com puxar as orelhas. Alguém chega para mim e diz, pastor, só tem que exortar fulano e tal. Eu sei o que ele está dizendo, eu tenho que puxar a orelha do fulano e tal. Mas aqui não, aqui exortar é encorajar, é firmar, é fortificar, é fundamentar. E Barnabé faz isso com sabedoria. Mas uma outra coisa fantástica que eu vejo na vida de Barnabé, a consciência de Barnabé, a consciência de que a obra do Senhor não se faz sozinho. Não se faz a obra do Senhor sozinho, olha a consciência dele. Assim como eu fui em Sorocaba buscar o meu Saulo, Barnabé vai agora lá em Tarso buscar Saulo. Quase 300 quilômetros naquela época. Ele vai, né? E ele, essa consciência de investir no trabalho, de tentar trazer o melhor para aquele trabalho. O texto diz que ele foi lá, ele buscou o apóstolo Paulo, né? Saulo, ele foi lá em Tarso, achou, procurou, a Bíblia diz que ele saiu à procura, e chegou lá e achou, e buscou, trouxe, incluiu, treinou, credenciou. Olha o versículo 25. E Saulo agora, juntamente com Barnabé, ensinaram naquela igreja por 1 ano. Versículo 25 diz que Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, né? Ele buscou Saulo e foi um detalhe interessante, foi estratégico, né? Estratégico. Tinha que ser Saulo, não podia ser outro. Não podia ser outro. Olha bem, interessante, Barnabé conhecia bastante Saulo. Ele sabia quem era Saulo, ele já tinha apoiado Saulo, capítulo 9, verso 27. Ele já tinha, o texto diz isso claramente. E ele sabia que Saulo era um profundo conhecedor da palavra. O Velho Testamento Saulo conhecia como a palma da sua mão. Tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Então ele era judeu, e um judeu conhecedor. Mas ele também era cidadão romano, falava o grego fluentemente, tinha conhecimento profundo, inclusive de filosofia. Extremamente inteligente, homem que saberia enfrentar os gentios, saberia tratar com os gentios de igual para igual. Ele certamente saberia convencer os gentios. Mas Barnabé sabia que Paulo também era um homem corajoso e ele precisava de alguém de coragem, porque suportar Antioquia não seria para qualquer um, não seria fácil, né? Mas sabia também que Paulo era um homem habilidoso e teria condições de falar, de discutir, teria condições de realmente convencer os seus ouvintes gregos. Por isso que ele foi buscar Barnabé e investiu em Barnabé. Nós declaramos nos nossos discipulados que Barnabé foi, de fato, o maior discipulador do Novo Testamento. O maior discipulador do Novo Testamento, né? Se nós não tivéssemos Barnabé, nós não teríamos Saulo, Paulo, não teríamos João Marcos. Porque na hora que Paulo não teve paciência com Marcos, quem teve paciência com Marcos foi Barnabé. E foi lá novamente, buscou Marcos e deu uma segunda oportunidade. E Marcos depois se tornou indispensável para Pedro. E mais tarde para o próprio Paulo. Barnabé, de fato, maior discipulador do Novo Testamento. No versículo 26, diz assim: tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Agora, como é que termina o versículo 26? Em Antioquia, Antioquia da Síria, existe até hoje, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez, né? E essa palavra cristão só aparece no Novo Testamento 3 vezes. Um aqui
outra em Atos 26, 28 e outra lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 16. E ela é formada do sufixo ianos, a palavra que aparece aí, cristianos. Ianos, esse sufixo latino significa partidário de. Então, em outras palavras, no primeiro momento esse nome era até pejorativo, né? Esses são os partidários de Cristo, do partido de Cristo, né? Herodianos, era do partido de Herodes, não é isso? E aqui, esses aí são do partido de Cristo. Logo adiante, começa a ter a conotação amigos de Cristo, ou parecidos com Cristo. Mas os primeiros cristãos não se entristeceram com isso. Esse mote aí, que num primeiro momento era bastante zombador, era risonho, era depreciativo. Na realidade, os primeiros cristãos não entenderam assim. Eles assumiram esse mote e realmente fizeram desse mote a sua razão de vida. E o mundo inteiro conheceu o cristianismo. E pela primeira vez, os irmãos são chamados de cristãos lá em Antioquia. Versículos 27 e 28, acompanha comigo aí. Aparece profetas, fala aí dos profetas. E um deles vai chegar lá na Antioquia, né, chamado Ágabo, vai aparecer aí. Um detalhe aqui que nós precisamos entender. Nós estamos num período de transição. A igreja está saindo de Jerusalém, deixando de ser judaica, né, e agora alcançando os confins da terra. Profetas que aparecem aí na igreja primitiva, tudo indica que eram quase tão importantes como os apóstolos. A gente pode ver isso. Entretanto, não eram como os profetas do Velho Testamento, por exemplo, Isaías e até mesmo João Batista, que foi o último dos profetas. Mas eles eram, na realidade, pregadores. Então, esses profetas aparecem como pregadores, né? E assim como os apóstolos, eles não pertenciam a uma ordem permanente. Ou seja, não existiu na igreja primitiva um ofício de apóstolo, um ofício de profeta permanente, transitório. Logo adiante, nós podemos ver claramente na Bíblia que essa atividade profética no início da igreja primitiva, logo, gradualmente, eles vão saindo de cena e vão sendo substituídos pelos evangelistas, pelos pastores, pelos mestres. Efésios 4, verso 11. Assim como o ofício de apóstolo também foi transitório, gradualmente foi substituído pelo ofício de presbítero. E pela primeira vez na Bíblia, no verso seguinte, vai aparecer o nome presbítero. É o ofício que permanece até hoje. Então, hoje, o ofício que nós temos é de presbítero e de diáconos. Não temos mais ofício de profetas, não temos ofício de sacerdote, não temos ofício de apóstolo. Não. Então, como a igreja estava na transição, uns vão saindo de cena e outros vão assumindo a proeminência. E agora vai aparecer os presbíteros. Então, na realidade, irmãos, a igreja cristã, logo depois dessa fase, ela não tem mesmo mais apóstolos. Então, o que se vê por aí fora é pessoas usurpando determinados títulos que nós não temos na Bíblia para a igreja hoje. Não. Apóstolo hoje é no sentido apenas de ser enviado, não mais no sentido de ofício. Ofício só dos 12, sobre os quais a igreja foi fundamentada, a doutrina deles. Então, a nossa igreja é uma igreja apostólica. Por quê? Porque está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Esses profetas aqui não eram como os profetas do Velho Testamento. Estamos aqui num período de transição. Então, eram chamados de profetas, mas na essência eram pregadores. Mas apareceu na região de Antioquia um profeta de nome Ágabo, um pregador.
e na sua mensagem, usada pelo Espírito Santo, ele dá a entender a respeito de uma grande seca que viria assolar o mundo inteiro nos dias do imperador César, Tibério Cláudio César Augusto Germânico, nos dias do imperador Cláudio César. E de fato, segundo os historiadores, aconteceu mesmo essa grande seca. O próprio Joséfo, grande historiador judeu do início da igreja cristã, ele mesmo disse que de fato houve uma grande seca nos dias do imperador Cláudio, Cláudio César. E Cláudio foi imperador entre os anos 41 e 54. E a seca começou no ano 41. E se intensificou, ficou muito forte, especialmente entre os anos 44 e 46. E esse episódio que nós estamos vendo aqui, da igreja já tinha nascido lá em Antioquia. E esse profeta fala dessa seca. E o Espírito Santo move o coração daqueles irmãos, daquela igreja que estava nascendo, daquela igreja que estava começando. E eles generosamente decidem contribuir para abençoar os judeus, os cristãos judeus que estavam lá na região da Judéia, sofrendo por causa dessa seca. De fato, isso aconteceu por volta do ano 44 da era cristã. Então, nessa época, já tínhamos a igreja em Antioquia e esses irmãos são movidos a ajudar os cristãos judeus, sem nenhum preconceito, sem nenhuma superioridade, com humildade. Cada um, o texto vai dizer para nós, cada um, os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Versículo 29. Ora, até bem pouco tempo atrás, os judeus odiavam os gentios. E talvez pudesse existir ainda lá na igreja judaica, alguns que olhassem os gentios atravessados. Será que são crentes mesmo? Eles não pensaram nisso. Eles contribuíram generosamente. E o texto vai dizer para nós, o que eles com efeito, ou seja, de fato, fizeram, enviando, aí aparece pela primeira vez, aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e Saulo, enviaram aquela oferta. Hoje na igreja presbiteriana é o dia dos presbíteros. Então se você ainda não cumprimentou os presbíteros da igreja, pode dar um abraço neles, assim, mesmo que virtual, mas dê em nome de Jesus. E aparece pela primeira vez, os presbíteros, substantivo masculino. Em lugar nenhum na Bíblia tem presbítera. Presbíteros, masculino, e aparece aqui. E Barnabé e Saulo foram levar as ofertas para eles. Certamente, essa viagem de Paulo e Barnabé a Antioquia aconteceu mais ou menos 5 anos depois que o próprio Barnabé tinha levado Saulo para o colégio apostólico, quando ele logo depois, 3 anos depois da sua conversão. E certamente, essa volta de Paulo a Jerusalém não é aquela que ele falou lá em Gálatas, capítulo 2, verso 1. Lá em Gálatas 2, verso 1, ele diz, 14 anos depois voltei a Jerusalém. Então lá certamente ele está falando 14 anos depois da sua conversão. E essa volta que ele está mencionando lá em Gálatas é a volta de Atos capítulo 15, quando ele volta a Jerusalém para o presbitério, para a reunião do presbitério em Atos capítulo 15. Aqui é a segunda volta dele. Então, a Bíblia fala dessas 3 voltas dele, até o capítulo 15. A primeira, logo depois da sua conversão, 3 anos depois, que deve ter acontecido por volta do ano 39, e essa por volta do ano 44, mais ou menos 5 anos depois, e mais tarde, no ano 50, aí sim, 14 anos depois da conversão dele, ele volta a Jerusalém. Mas o fato diz que eles voltaram e foram aos presbíteros e levaram a oferta de amor generosa daquela igreja que estava nascendo. Essa é a igreja verdadeira, igreja generosa. Então, quando
nós aqui, né, falamos da generosidade que cada crente precisa ter. Aqui na Igreja Presbiteriana nós temos muita liberdade, tranquilidade para dizer isso, porque primamos em não explorar a fé de ninguém, e tratamos dos recursos materiais com responsabilidade e com zelo. Mas, de fato, a Bíblia ensina que o crente tem que ser generoso. Você não trouxe nada para essa terra, e nessa terra Deus te abençoou e tem te abençoado. Deus tem feito você prosperar, mas você não vai levar nada daqui. A sua prosperidade tem que ser instrumento nas mãos de Deus para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja, para a obra missionária. Então, o crente verdadeiro não pode estar apegado às coisas deste mundo. Esses crentes de Antioquia aprenderam isso desde o início. Eu tenho certeza que lá na igreja de Antioquia não tinha problema de dízimo nem de oferta. Porque eles aprenderam do pastor Barnabé. Aquele pastor tinha moral para falar. Aquele pastor tinha autoridade do Espírito para falar. Porque quando precisou, ele deu tudo que tinha. Então, a Bíblia nos orienta a, de fato, sermos generosos. E assim, o capítulo 11 se encerra. Parte do capítulo 10 e parte do capítulo 11 somados, nós temos aqui a história mais importante, ou seja, a memorável história da igreja cristã alcançando os confins da terra. Quero encerrar dizendo o seguinte: essa igreja de Antioquia, ela que vai se tornar a mãe de todas as igrejas da Ásia e da Europa. Essa igreja, na primeira oportunidade, contribuiu generosamente para os irmãos que estavam na Judéia. Mas logo depois, ela contribui generosamente para Paulo e Barnabé e Marcos saírem para a primeira viagem missionária. Depois a segunda, depois a terceira. Essa igreja é a mãe das igrejas da Ásia, hoje Turquia. Essa igreja é a mãe das igrejas na Europa. Quando Paulo atravessa o Mediterrâneo e chega em Filipos, e aí prega na cidade de Filipos, Tessalônica, depois na Bereia, e chega até na capital da Grécia, Atenas, Corinto e Atenas. Essa igreja patrocinou isso. Por isso que eu digo, meu desejo é que a nossa igreja seja uma Antioquia. Essa é a igreja que agrada a Deus. Amém? Faça a sua oração e diga para o Senhor: eu quero participar dessa igreja. Eu quero ser membro de uma verdadeira Antioquia. Os bens materiais, eles não são seus na essência. Pastor Anderson leu isso hoje. Nós recebemos das mãos de Deus. E nenhum de nós os levará daqui. Não. Então qual é a razão de Deus nos fazer prosperar nessa terra que não é nossa e que não vamos ficar aqui? Só tem uma: você usar isso para a expansão do reino dele, para que outras pessoas possam estar aonde você estará, junto com Cristo. Guardadas as proporções, era isto que Schindler queria, né? Ele gasta o seu dinheiro para salvar alguns. É isso que nós temos que fazer. Gastar o nosso dinheiro, os recursos, para promover a salvação de muitos. Que a oração de Jesus seja a nossa oração. Jesus orou ao Pai para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos com Ele. Nós podemos orar ao Pai para que onde nós estivermos, junto com Jesus, outros tantos estejam conosco. Só através de missões. Aleluia.
Glória a Deus.